Shalom, tudo bem? Nós já fizemos um estudo aqui no canal em que tivemos a oportunidade de esclarecer a respeito do nosso entendimento do versículo em Mateus 5,17. Né? Mateus 5,17, Sermão do Monte. Né? Não vim abolir a lei ou os profetas. Mas nós falamos basicamente sobre o enfoque da lei, né, na ocasião. Tem o estudo no canal. Porém, no versículo, o Cristo ele declara que não veio abolir a lei ou os profetas. Não é? Numa situação como essa, obviamente, podemos compreender que muito do que os profetas disseram ainda está por se cumprir, porque o Cristo não contrariou os profetas, não anulou também a palavra dos profetas, não aboliu a palavra dos profetas, não destruiu e nem acabou com as profecias. Temos que compreender isso. Há profecias que ainda não se cumpriram, mas muitas ainda aguardam o momento certo. Não é? Nós não vamos tecer aqui grandes estudos ou estudos mais aprofundados sobre as profecias, porque é realmente muita coisa. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Amém? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, Deus, e agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui e estudarmos a tua palavra. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor Deus, por este período de estudo, sobre todos aqueles que vão assistir esse estudo, qualquer que seja o momento. Estende sobre todos, Pai, o teu manto de proteção, de luz, de vida. E faz, Senhor Deus, com que todos nós temos o entendimento aberto para recebermos mais de Ti. Nós agradecemos de todo o nosso coração e rogamos as Tuas bênçãos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui então para mais um estudo. Vamos dizer assim, a igreja sempre viveu um conto de fadas. Depois que o último apóstolo morreu, vamos dizer assim, uma ação sistemática dos líderes, que naquela ocasião já eram gentios, teve início. E aos poucos a igreja foi afastada de suas raízes, provocando o que nós podemos dizer um verdadeiro tsunami nos ensinamentos do Cristo. No começo da história da igreja, houve o combate às heresias, bastante. Foi necessário. Né? Mas isso acabou por abrir portas para que um sem número de pensamentos filosóficos pudessem tomar conta dos ensinos, trocando silenciosamente a palavra de Deus pelo ensino de filósofos que misturaram o que não deveria ser misturado. Não estou dizendo que a filosofia não deve existir, não é nada disso. Também não estou falando contra a filosofia. Eu apenas coloco que filosofia e palavra de Deus tem que ter cada um seu lugar. Concílios estabeleceram as bases para uma igreja longe dos passos do Cristo, caminhando por lugares por onde ele não andou e com palavras que ele não falou, para criar, vamos dizer assim, uma religião que tem o mérito de confessar que o Cristo é o Senhor, mas está desconectada de seus ensinos. Bem, os mesmos concílios criticaram Israel e condenaram os judeus como se fossem prejudiciais à fé, embora todo o aparato tenha suas raízes naquele povo. Eles condenaram práticas que são bíblicas, como as festas, por não se adequarem aos, vamos dizer assim, aos interesses daqueles que lideraram naquela ocasião, né? Mas estabeleceram outras coisas no lugar, deixando claro que aquilo que as escrituras pregavam não era realmente do seu interesse.
e aí a igreja se afasta. Esse é o meu ponto de vista, o ponto de vista nosso. Não pense você que isso foi plano de Deus. Jamais. Aliás, Deus nunca teve em seus planos abandonar Israel ou afastá-la de sua real posição na obra redentora. O centro de tudo está as Escrituras. E, lógico, no centro das Escrituras nós temos o Mashiach, que tudo aponta para o reino de Deus. É para lá que a gente precisa voltar. Se nós tivermos atenção a essas mesmas Escrituras, nós podemos ver que realmente ocorreram muitos afastamentos por parte do povo de Israel. Não negamos isso. Como todo ser humano, eles pecaram. Mas Deus sempre os acolhia de volta diante do arrependimento e do clamor. Isso é importante perceber. Isso acontece conosco hoje também. O livro de Juízes está aí para garantir o que eu estou falando. E a história, na realidade, não para por aí. Nos livros históricos, podemos ver que houve muita coisa errada também na história de Israel. E Deus acabou por usar inimigos para a exortação e o castigo do povo. E mesmo depois do exílio na Babilônia, da opressão e domínio dos persas, dos gregos e dos romanos, eu diria que foi do seio, né? É a realidade. Foi do seio, do meio, né, de Israel, desse povo que veio o Messias, o Cristo. E as profecias que ainda não foram cumpridas colocam Israel em uma condição diferenciada em relação às nações. Eu acredito, sabe, que nós como cristãos temos o dever de orar por Israel e de nos aproximarmos dessa nação, desse povo abençoado. Porque é a oliveira boa. Paulo falou sobre isso em Romanos 11:17. Nós fomos enxertados nessa oliveira e recebemos dessa raiz. Não podemos achar que isso foi só, entre aspas, né, pelo amor de Deus, só o Cristo. Não. Toda a palavra do Cristo, todo o ensino dele, que veio de Deus, nós recebemos de lá. E não podemos descartar. A palavra de Deus que está na Torá é tão atual quanto daquela época. Nós não podemos descartar. E com isso, né, diante disso que a gente acabou de falar, nós temos aí mais de 2000 anos de história da igreja. Fomos afastados diuturnamente da essência da palavra de Deus, com doutrinas das mais variadas. A época do iluminismo, tem aí o liberalismo que, poxa vida, nem precisa falar, mas tem muita coisa que é bem transversal, eu diria. Isso reforça uma tradição filosófica, científica talvez, teológica, que jamais deveria superar as Escrituras, como o próprio Cristo nos diz em Mateus capítulo 15. Nós não podemos anular a palavra de Deus pela tradição. Não podemos anular a palavra de Deus com doutrinas que dão uma órbita muito grande, mas não focam naquilo que a palavra diz, verdadeiramente. Por conta desse afastamento, hoje devemos fazer uma viagem de retorno. Temos que fazer uma viagem, vamos imaginar assim, uma viagem semelhante à que fizeram José e Maria, quando, depois que eles participaram da Páscoa em Jerusalém, eles estavam voltando para casa, na Galileia, mas num determinado momento eles perceberam que o filho deles, Jesus, tinha permanecido em Jerusalém. Então eles tiveram que retornar. É uma situação ligeiramente trágica e curiosa, mas eles deixaram o menino Jesus em Jerusalém, acreditando, no entanto, que ele estava junto com eles na caravana. Só perceberam que não os acompanhava, né, depois de um dia de viagem, né, o que os forçou a voltar para a Cidade Santa e procurar por ele. É muito interessante, né, maravilhoso até, perceber que eles encontraram Jesus entre os doutores da lei. Isso até parece uma profecia. Nós devemos voltar para Jerusalém e encontrar o Mashiach entre os doutores da lei. Muito importante pensarmos dessa forma. Mas para isso,
Nós precisamos reconhecer, temos que abrir a nossa mente, nosso coração para reconhecer. Não apenas reconhecer que Jerusalém é lá que nós temos que procurar pelo Cristo, mas também precisamos reconhecer que Jerusalém é a cidade santa e um dia nós devemos aguardar pela Jerusalém celeste. Nenhuma outra cidade tem essa prerrogativa. Nós temos que reconhecer que Israel continua com seu papel na obra redentora de Deus e nada mudou. E que, afinal, as profecias a respeito de Israel permanecem inalteradas. Primeiro, porque são palavras de Deus, eternas. Segundo, porque o Cristo não as anulou. Nunca é demais a gente reler esse versículo. Nós já fizemos o estudo, né, eu repito, mas nunca é demais. Vamos ler? Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Glória a Deus. E se ele não anulou, as profecias estão em dia. Maravilha! As profecias estão em dia, porque o Cristo não anulou os profetas. Atualmente, gente, presta muita atenção nisso, nós estamos assistindo Israel se defender de uma forma corajosa contra o terrorismo, o ódio, a destruição promovida por um regime claramente antissemita. Um regime antissemita e opressor, que dizima sua própria gente. Terrível isso. Israel resiste não apenas por si, mas por toda a humanidade, lutando com todas as suas forças para afastar um inimigo que quer se impor primeiro sobre Israel, sobre eles, mas que nunca escondeu o seu plano macabro para estender o seu domínio sobre todas as nações, com a sua sanha de morte e violência. É um quadro assustador que, porém, as Escrituras já tinham previsto desde há muito tempo. No entanto, a vitória de Israel é certa, e ela assumirá o seu verdadeiro papel entre as nações. Não podemos nos esquecer disso. Vamos ler algumas coisas reveladas ao profeta Zacarias quanto ao terrível dia do Senhor que tem relação com esses acontecimentos. Vamos ler Zacarias 14. Zacarias capítulo 14, versículo 12. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. Glória a Deus. É uma cena difícil mesmo de se imaginar. Mas acho que dá para perceber que Deus castigará aqueles que estiverem contra Israel e a consequência para isso é terrível. Realmente é difícil de imaginar essa cena, mas é muito claro o que acontecerá com aqueles que lutam e ainda lutarem, vierem a lutar contra Jerusalém. O terrível juízo de Deus sobre os inimigos de seu povo. É lógico que hoje a igreja, como corpo de Cristo, ela também é povo de Deus. E Israel faz parte disso. É óbvio. Mas que existe algo específico para Israel, isso nunca deixou de existir. Pode até ser, né, digamos, que haja uma opressão inicial e o sofrimento em Israel, mas Israel vencerá afinal. E porque Deus, né, Deus, o eterno Deus, criador dos mundos, criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, estará com a sua nação. Há mais consequências para as nações que serão derrotadas no levante contra Jerusalém. E uma delas, nós podemos dizer, é essa. As nações deverão cumprir a festa de tabernáculos. Elas deverão subir ao Monte Santo e cumprir a festa das cabanas. Sukkot. Vamos ler um versículo quanto a isso, no mesmo livro de Zacarias. Zacarias capítulo 14, versículo 16. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Glória a Deus! Aqui está deixando bem claro que as nações que se levantarem contra Jerusalém, elas perderão.
E os remanescentes dessas nações serão obrigados a subir ao Monte Santo para festejar a festa das nações, para realizarem, né, a festa das nações em honra ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Todas as nações que se levantarem contra Israel e contra Jerusalém deverão cumprir anualmente a festa de tabernáculos, rendendo culto a Deus. Mas claro que isso é impossível. Ou seja, Israel vive e vencerá os seus inimigos. Aí a gente se pergunta, como fica a igreja nessa situação? Bem, poderia dizer, a igreja precisa se posicionar. E eu coloco isso para todos nós. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Onde que a gente quer ficar? Acho que não é difícil de compreender, né? Qual é o nosso lugar. Junto com Israel. Muitos reclamam hoje em dia que existe uma certa polarização, vamos dizer assim, por todo lado. É como na política. Nós temos visto na política muita coisa assim, direita, esquerda. Não existe o meio termo. Tentam fazer um meio termo, mas na realidade a gente tem condições de estabelecer direita e esquerda. Maravilha. Mas acredite, é assim mesmo que vai ser no final dos tempos. Alguns irão para cima, outros para baixo. Enquanto, na realidade, as coisas não são diferentes do que as escrituras acabam prevendo. Uns para cima, outros para baixo. E isso para falar de uma maneira bem assim, branda. Toda diversidade será quebrada, anulada, pois o juízo de Deus virá de uma forma certa. E o terrível dia do Senhor vai confrontar todos com os seus pecados e suas mazelas, colocando cada um no seu lugar, lá em cima ou lá embaixo. A igreja não pode ficar somente assistindo, como se fosse um espetáculo de circo. Sabe por quê? Porque não é. Nós não podemos acreditar que é um espetáculo de circo e ficar sentado ali comendo pipoca. Não. É uma realidade que estará diante de nossos próprios olhos. E nós não podemos nos omitir. É tempo da igreja se posicionar e orar por Israel, declarando a Deus o amor ao povo primogênito. O amor a Deus já é certo para a igreja, tem que ser. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Já falamos disso aqui. As Escrituras pregam isso, Cristo prega isso. Devemos amar realmente o povo de Deus, Israel, colocando a verdade da palavra que veio por meio deles à frente de tudo. A palavra de Deus que veio por meio deles. O ruim é que a igreja tem seus próprios problemas. Infelizmente, ela tem seus próprios problemas que precisa superar. E ela está numa vamos dizer assim, numa situação crítica. Muitos creem na vitória dos santos ao final. Né? E é para crer mesmo. Daniel fala sobre isso daí. Né? Tem os 4 animais e no final das contas os livros são abertos e uma sentença é decretada a favor dos santos e aí eles vencem. Mas apesar dessa vitória, a igreja não faz por merecer, porque eles acham que o Cristo fará tudo. A igreja está pensando nisso, mas não é assim. A igreja precisa se precaver contra as astúcias do inimigo. Mas, em verdade, ela está fragilizada diante das distorções que existem em seu meio. Doutrinas que, na realidade, afastam, bloqueiam a obra das mãos das pessoas. O Cristo falou que as nossas boas obras têm que ser colocadas a ponto de todos verem. Está lá em Mateus capítulo 5. Vamos explicar da seguinte forma. Imagine uma certa congregação. Não no sentido formal, né? Sentido formal, congregação, igreja, não. Congregação no sentido geral, amplo. Qualquer congregação ou igreja, vamos dizer assim. Entre seus membros, existem pessoas pertencentes às 7 igrejas mencionadas no Apocalipse. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas existem. Existem aqueles que abandonaram as suas obras por considerarem que não são mais necessárias. E abandonaram também o primeiro amor. Essas pessoas são de Éfeso. Existem naquele meio também pessoas que lançam tropeços diante dos filhos de Israel. Ou seja, negam a identidade de Israel e se afastam, declarando o que nós podemos chamar de antissemitismo. Não gostam de Israel.
Essas pertencem à igreja de Pérgamo. Terrível isso. Outros deixam Jezabel ensinar e pregar abertamente no púlpito, como se buscassem mestres para si mesmos. São de Tiatira. E nessa congregação ainda tem aqueles que, apesar de terem realizado obras, elas não são perfeitas aos olhos de Deus, porque eram interesseiras, por exemplo. Essas pessoas pertencem à igreja de Sardes. E há aqueles que são mornos, terrivelmente mornos. Estes são de Laodiceia. E o pior, né? Eles acabam mantendo o Cristo fora de suas vidas. Eles declaram amor, declaram a paz, dão glórias a Deus, mas se formos olhar bem mesmo para a vida de cada uma dessas pessoas, a gente vai perceber que elas deixam Cristo fora da vida delas. Não cumprem as palavras do Cristo, não são obedientes à Torá, à palavra de Deus. Por fim, aqueles que enfrentam as tribulações com dignidade e não perdem a fidelidade ao Senhor são os de Esmirna. E aqueles que guardam a palavra de Deus no coração. Já falamos sobre isso. É um salmo, guarda a palavra de Deus, 119. Cujas raízes estão em Israel e não negam o nome do Cristo. Esses, por fim, são de Filadélfia. Guarde a palavra do Cristo no seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Guarde o ensino do Cristo no seu coração. Todos esses, como nós estávamos falando, imaginaram isso daí? Todos eles serão testados em sua fidelidade no cumprimento da palavra e na obediência, mas somente aqueles que estiverem firmes passarão na prova. Muitos serão enganados, porque se deixarão levar por doutrinas perniciosas, mas atraentes, que excluem Israel do plano de Deus. Não, você não precisa fazer, o Cristo já fez por você. Não, você tem que fazer a sua parte. E porque eles serão enganados, não terão a oportunidade de buscar a salvação por si e perderão a coroa da vida, as vestes brancas, não poderão comer da árvore da vida, infelizmente, serão enganados. Veja o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalônica, é muito pertinente. Vamos ler. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Nós não queremos nada disso, mas a palavra diz que isso vai acontecer. Deus vai trazer sobre todos aqueles que não amam a verdade, que buscam mestres para si mesmo, doutrinas fáceis, que na realidade afastam as pessoas do verdadeiro caminho, da palavra de Deus, do cumprimento da vontade de Deus, do cumprimento dos mandamentos. De todos eles. Não são só 10, não. E hoje em dia dizem que são só 9, né? Os mandamentos não mudaram. Esses serão enganados e serão condenados porque amaram a mentira. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Talvez nós estejamos num tempo em que vamos enfrentar esse dia, esse terrível dia do Senhor. Nós provavelmente sejamos a geração que vai enfrentar isso aí, que vai enfrentar a tribulação, que vai enfrentar o sofrimento, mas que precisa provar que é fiel a Deus e a sua palavra, em todos os sentidos. Por isso eu repito, é tempo da igreja se posicionar e orar por Israel, declarando todo o seu amor a Deus, colocando a verdade à frente de tudo. Preste atenção aos tempos. Não deixe de cumprir a palavra de Deus. Cuide para que não esfrie a sua fé. Cuidado com doutrinas que dizem que essa ou aquela palavra de Deus na lei não vale mais. O Cristo nunca falou isso. Isso retira de você
a oportunidade de continuar no caminho para a porta estreita e te conduz para a injustiça. Repito, né? Na verdade, está escrito que o Cristo não veio abolir nem a lei, nem os profetas. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, para a honra e glória dele sempre. E coloque a palavra no seu coração. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.